Gosta de mercado financeiro? Quer estar atualizado sobre todos os indicadores do que vai acontecer essa semana? A sua conversa de bar, com seus amigos, colegas ou com seus clientes? Fique ligado no nosso giro semanal. Essa semana a gente tem desemprego, IPCA, dívida PIB, negociações de paz no Oriente Médio, shutdown norte-americano. Eu sou Pedro Holloway e toda semana apresento o nosso giro semanal da Cajuí Capital. Fique ligado e acompanhe o vídeo até o final. Já deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal. Bem-vindos ao nosso Morning Call, então, da semana que se inicia em 6/10 e vai até dia 12/10. Primeiro internacional, depois nacional. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter a ata do FONC na quarta-feira. Teríamos também dados de desemprego na semana passada, mas a gente já tinha alertado que com o shutdown poderia ter adiamentos, e foi o que aconteceu. Tá? O shutdown, quando acontece, o governo não entra em acordo no Congresso sobre os gastos do próximo ano, e isso faz com que ele segure gastos, que ele não possa gastar em gastos não essenciais, então museus, bibliotecas, parques, você trava os gastos e é como se os trabalhadores entrassem em férias coletivas forçadas, tá? Alguns gastos essenciais, como militares, aeroportos, eles recebem, na verdade acho que eles recebem só posteriormente, retroativamente, mas o governo precisa entrar em acordo antes. Eu acho que a gente tem um eventual acordo, mas não está descartado adiar por alguns dias, e é um risco que o mercado não está vendo, tá bom? Desse shutdown se alongar por mais tempo do que o esperado. Também a gente teve recentes negociações de paz no Oriente Médio. Se o Trump conseguir emplacar os 20 pontos que ele comentou, o Israel aceitar e o Hamas aceitar também, vai ser um golaço, porque termina essa fase de guerra, e aí você começa com uma reconstrução da Palestina, ali na faixa de Gaza. Né? Na China, feriados até quarta-feira, então quinta-feira volta aos mercados. Na Europa, a gente tem vendas no varejo, não deve impactar muito forte os mercados. E na França, a gente teve a renúncia do Sébastien Lecornu. Desculpa o francês, mas deve ser mais ou menos isso. Isso acaba trazendo uma incerteza política para o governo francês, e não está descartado eles convocarem novas eleições para o parlamento inteiro, tá bom? Isso pode ser prejudicial para o presidente Macron, porque a direita pode ganhar força, é algo que ele não estava querendo, tá? Então, é capaz deles recomporem novamente com o mesmo Congresso, o mesmo pessoal que está lá, e recompõe com um novo primeiro-ministro, mas dificuldades na França. No Brasil, a gente vai ter o IPCA, a expectativa é mais ou menos parecida com o que foi o IPCA 15 há 2 semanas, então saiu de menos 0,14, se não me engano, para esses 0,50, mais 0,50. Os motivos vão ser mais ou menos os mesmos ali, o fim de bônus de Itaipu, esse principalmente ali na inflação de habitação. E dados recentes, a gente teve o CAGED, veio um CAGED um pouco mais fraco, o mercado estava esperando 182 mil novas vagas criadas e foram só 147. Porém, a PNAD, que mostra o desemprego de fato, veio bem, veio em 5,6% de desemprego no Brasil, recorde histórico. Depois a gente tem um slide que fala sobre isso, tá bom? Dívida PIB, essa daqui estava esperada para vir alta, pelo menos não veio estourando, mas 77,5% em patamar alto, a gente vai ver e comparar com outros pares daqui a pouco. No radar político, acho que semana passada o destaque, a gente tinha falado na segunda-feira que ia ter a isenção do IR para quem ganha menos de 5 salários mínimos, foi aprovada com absoluta maioria, não teve um voto contra, até a oposição aceitou e não quis se queimar com um tema tão sensível que afetaria, se não me engano, 14 ou 15 milhões de pessoas e prejudicaria 150 mil pessoas, mais ou menos, tá bom? Eu digo prejudicaria porque você começa a tributar quem ganha acima de 50 mil reais por mês. A dúvida que o mercado ficou, e algumas curvas, alguns vértices a gente vai ver daqui a pouquinho, subiram, justamente na compensação. Será que essas compensações realmente serão feitas? É o que o mercado desconfia, né? Então, os que ganham acima de 50 mil por mês, 600 mil por ano, ou até a faixa mais alta ali, que era 1,2 milhões por ano, conseguem criar um mecanismo, seja enviando dinheiro para fora do Brasil e tributando menos, ou seja, criando novos instrumentos, seja empresas, offshores, essas coisas, e pagariam menos imposto do que o inicialmente projetado pela Fazenda. Será que isso é verdade? Então, o mercado
desconfiou disso e subiu um pouco o prêmio nos vértices intermediários, veremos daqui a pouco. Tema importante para essa semana é MP 1303, que pode sofrer desidratação. Aqui, o mercado financeiro ganhou, né? Então tem um lobby fortíssimo, e pode ser que a isenção de IR para FIIs, FIAGRO, CRIs, CRAS, LCI e LCA sejam mantidas. A ideia inicial era começar a tributar, não muito, mas começar a tributar esses instrumentos, e aí, não sei se futuramente, atingiria um patamar de equidade com outros tipos de investimento. Mas o fato é que eles não pagam nada e começariam a pagar começando ali por 5%, e aí vai crescendo, e alguns ali já com 17,5%, que era a alíquota mais alta. Tá bom? O que o Congresso passou com o lobby agro, lembrando que CRA é agro e LCA financia o agro, e CRI e LCI financia a imobiliário, quem perdeu aqui nessa guerra foram as BETs, tributação de ativos virtuais, que subiriam, tributação em juros sobre capital próprio, principalmente banco utiliza esse instrumento, e fintechs também, depois do que a gente viu ali na operação carbono oculto, essas empresas têm um benefício fiscal e deixariam de ter e melhoraria a arrecadação. Bom, aqui eu já comentei, acho que tem que ficar mais de olho a ata do FONC na quarta-feira, e na quinta-feira a gente tem o IPCA aqui no Brasil, e esses dados aqui de seguro-desemprego e payroll devem ser divulgados na quinta e na sexta, mas a gente não sabe se vai ter divulgação por causa do shutdown. Bom, mercados internacionais. Aqui a reunião do Fed está super precificada, que na próxima reunião vai ter corte de juros. Então, menos, né? 25 bips, caindo da faixa de 4 e 4,25 para 3,75 a 4%. Aí eu fui clicando em cada um desses quadradinhos aqui em cima, quando você entra no site, eu sempre deixo a fonte, tá, pessoal? Quando fonte pública, eu deixo ali embaixo. Então, eu fui clicando em cada um deles para ver quais as probabilidades maiores, tá? É claro que tem alguns ali que ficam bem perto, mas eu coloquei só a maior probabilidade. Então, o mercado está achando que em outubro a gente tem uma queda de 0,25 nessa próxima. Dezembro também tem a queda, 0,25. A de janeiro, a maior probabilidade não é de queda, ela é de manutenção. A de março, ela volta a ter queda, 3,25. E aí, em junho do ano que vem, a gente ficaria num patamar de 3%. E aí, julho também 3%, e aí mais ou menos se mantém nesse patamar, tá? Então, a gente está falando de uma queda de juros dessa faixa agora que está em 4%. Ali no canto da direita, embaixo, só a faixa menor, tá? Então, vamos falar ali uma queda de 4% para 3% até meados do ano que vem. Com isso, acho que o pessoal está acompanhando bolsas na máxima, ignorando o shutdown, ignorando outros riscos. E títulos de crédito privado também nas mínimas históricas, aqui incentivando a tomada de risco por investidores, tá? Essa taxa está permitindo isso. Aqui as treasuries não se alteraram muito, acho que nem vale a pena comentar, então, pouco que foi de uma semana para outra. Vamos para Brasil, Terra Brasilis, Terra de Cabral, Terra de Cajuí Capital. Então, aqui, quando eu falei que o pessoal do mercado desconfiou um pouco da arrecadação do governo, da compensação, esses vértices do meio, deixa eu indicar aqui na curva, esse aqui, ó, ele deu uma subidinha, tá? Nada muito significativo, mas subiu aqui seus 0,25, acho que até menos, tá? Mas isso foi por conta do que eu falei ali, da desconfiança. Aqui as NTNBs subiram, tá? Então, se você compara essa daqui, que é da semana passada, tá bem feio esse gráfico. Eu vou tentar melhorar, mas é que dá um trabalho, assim, para a gente só ver o que acontece durante a semana. Eu pego muito print e tudo de fonte externa, normalmente, e coloco aqui. Então, se a gente for ver, vários dos títulos subiram o prêmio e estão pagando mais, tá bom? Para o investidor que gosta de papéis atrelados ao IPCA. Vamos pegar um vértice aqui, só para comparar? Vou pegar esse 2035 aqui, que é um vértice bem líquido, tá? Ele estava em IPCA mais 7,52 e hoje, na média, o investidor consegue comprar por 7,64. Então, 12 bips aí de alta. Um pouco mais interessante, o Brasil, entre aspas, ficou mais arriscado. Reunião do Copom, pulei também as reuniões de outubro, de dezembro, e fui para a reunião de janeiro, porque a de
outubro está super precificada, que vai ter manutenção. A de dezembro, ela até subiu um pouquinho, então 84%, se não me engano, esperando manutenção. Então vamos para a próxima, que é a de janeiro, e ver como é que o mercado está achando. O mercado está achando que o corte pode ser que comece em janeiro, tá? Então, em janeiro teríamos corte de juros, 50% de chance de cortar juros, se a gente somar aqueles 0,50 com 0,25 e agregar, está dando mais ou menos 50%, e manutenção 50%, o que indica que só começaria depois. Eu acho que em fevereiro a gente não tem reunião, depois eu tenho as datas, mas março, se não me engano, daí começaria o corte de juros. Eu acho que dá para começar em janeiro, tá? O Banco Central está super correto em ser data dependent, em esperar os dados acontecerem para daí sinalizar alguma queda, e o Banco Central é muito cauteloso e só fala da próxima reunião, né? Não vai se arriscar a falar de janeiro, de março, é besteira ele começar a colocar expectativas do mercado sobre isso. E falar em Banco Central, foco na Focus, IPCA caindo, expectativa de IPCA caindo, esse daqui foi o único destaque, tá? Fiquei aguardando esse negócio aí e veio quase que 0 a 0. Então, queda de 1 BIP na expectativa do que o mercado está esperando para o IPCA de 2025. E o Banco Central, no horizonte especialmente relevante, relevante, ele está com dificuldades de baixar o juro, baixar a inflação com esses juros altos em 2026, 27 e 28, todos eles acima da meta, o que está dando um trabalho difícil para o Banco Central. Tá? Até porque, vamos lá, era esse slide que eu queria, o desemprego está nas mínimas históricas, 5,6%. E ali, se você olhar no meu último bullet, economia aquecida sustenta a melhora. Então, o mercado de trabalho ele segue forte, seja por estímulos do governo, expansão do agro, expansão do próprio setor público, demanda aquecida, isso faz com que seja difícil de você baixar os juros, porque isso aqui transita para a inflação. Se você for ver a massa, peraí, eu vou dividir aqui, né? Vamos ser o lado negativo e aí a gente fala do lado positivo. A massa salarial mais alta, ou seja, as pessoas ganhando mais, as pessoas mais empregadas, menos pessoas em desalento, traz uma pressão inflacionária. Isso é o lado ruim, que você tem que manter juros mais altos aumenta, daqui a pouco a gente vai ver, dívida PIB, expectativa, probabilidade de default do governo, todas essas histórias, tá bom? Agora, olhando o lado positivo, poxa, vamos olhar aqui que a gente está em mínimas históricas de desemprego, né, 5,6%. Isso é bom a gente estar discutindo taxa de juros, nível de taxa de juros, e o desemprego é ruim a gente estar discutindo ali quando estava em 13,3%, que foi quando o governo Dilma acabou de sair e deixou de herança para o governo Temer, né? Ou mesmo durante a pandemia, que atingiu 14,9%. É complicado. Então, é bom, mas tem o seu lado ruim de transição, de escoamento para a inflação. Tá bom? Bom, dívida bruta sobre PIB. Eu gosto de ver isso, tá? Eu não gosto muito de ver a dívida líquida, não. 77,5%. É alto? Não é alto? Eu acho alto. Nesse governo subiu 5,2%. É claro que a gente está vendo PIB mais forte, o desemprego mais forte, isso é bom, tá discutindo isso, mas fica difícil da gente baixar juros. Com um governo gastão como esse, a gente poderia estar discutindo taxas de juros muito menores, né? E eu fiz um estudo, eu não me orgulho desse estudo, tá? Primeira coisa é que esse estudo ele está muito, muito fraco, mas ele traz algumas coisas interessantes para a gente ver. Por que ele está fraco? Porque eu utilizei a inteligência artificial, que ainda não está tão inteligente, para fazer essa tabela. Então, gastei ali algum tempinho. Tem um amigo que tem a versão mais Pro, eu peguei a versão mais básica, e mesmo assim, ele tentando, ainda não conseguiu. Aqui eu acabei deixando a fonte errada, mas é no chat GPT. Eu pedi para ele trazer 15 países desenvolvidos, enquanto está a dívida PIB deles, e quanto aos juros, vamos dizer que sim, reais, tá? Peguei bem simples, peguei um menos o outro, certo? Até seria um mais taxa, dividido por um mais taxa, menos um, mas peguei aqui super simples, quanto é que tá os juros, menos a inflação. Isso para deixar bem fácil de auditar a conta aqui, só batendo o olho e ver se está certo, tá? Então, o que a gente pode depender disso daqui? Eu tirei alguns outliers, tá? Eu ia tirar o Japão, que tem uma dívida PIB de 216, e a Suíça, que é um nível muito baixo, nem lembro qual, mas, desculpa, eu ia tirar a Noruega e a Suécia. Tirando esses dois, voltava ali para 94, então eu deixei essas três observações aqui. Tá?
Então, o que a gente observa? Que os países ricos, eles podem ter dívida PIB mais alta. Por quê? Porque o mercado acha que eles vão pagar. Os Estados Unidos tem uma situação ali de moeda forte, eles são o emissor do lastro mundial, então qualquer coisa ele emite moeda, gera inflação, é claro, mas ele consegue dar conta da sua dívida alta. O mesmo acontece com países europeus que estão com dívidas PIB muito altas. Então, se você pega Reino Unido, França, Itália, até o Canadá, Espanha, Bélgica, tudo acima de 100%. Os nórdicos, eles são um pouquinho diferentes ali. Se a gente for considerar nórdicos, a Alemanha, a Holanda e também aqui a Noruega e Suécia. Bom, esse daqui, dívida PIB bem baixa. Mas o que o mercado olha, principalmente, tá? Só para a gente entrar nessa discussão de dívida PIB alta e dívida PIB baixa, é que essa dívida, o serviço da dívida, o quanto que paga de juros, não afeta muito. Então, eles podem subir a dívida, sendo que não vai afetar esses juros menos inflação. Se você pegar o ano ali, vai crescer muito pouco. Diferentemente do que ocorre com os países emergentes. O terceiro mundo se fala mais, mas emergentes, né? Então, vamos pegar ali. Esses amarelos eu deixei em destaque, daqui a pouco eu falo, tá? Vamos falar da média. A média é mais baixa. Então, os países em desenvolvimento têm uma dívida PIB menor do que os desenvolvidos. Que coisa, né? Agora, a desconfiança do mercado, que é repetido e que, assim, não é repetido, mas os investidores não vão pagar para ver, é a questão de quanto que essa dívida está galopando. Então, a gente pega a última coluna ali, juros menos a inflação. Se a gente for pegar o caso do Brasil, a nossa dívida PIB está em 78. Desculpa, deixa eu fazer outro adendo aqui. Eu peguei o ChatGPT e pedi para ele fazer essa tabela. Não ficou muito bom, não tenho orgulho dessa tabela, porque ele achou uma tabela ali do final do ano passado, tá bom? Então, a gente vê que tem algumas discrepâncias. Acabei de falar que a dívida PIB é 77,5% e aqui me trouxe 78%. Então, assim, já obviamente está errado. Ele coloca ali juros nominais de 13,75%, a gente sabe que é 15%, né? Eu poderia corrigir, mas eu deixei aqui, é só para a gente ter uma ideia, tá? Então, mas tá pior a nossa foto. E isso, utilizando o ChatGPT, na versão mais Pro, também não conseguiu trazer o que eu queria. Mas como eu estou sozinho, eu preciso pensar mais nas minhas estruturações de endividamento aqui de empresas. Aliás, se você tiver dívidas, fale conosco. E quis gastar tanto tempo num tema macro, que outras casas fazem muito melhor que eu e discutem muito melhor. Aqui a gente pega um low level, tá? Uma macroeconomia low level, só para a gente dar uma olhada em alguns indicadores e ficar atento para conversar com tomadores de dívida e investidores. Então, voltando aqui, desculpa o adendo, a dívida PIB do Brasil, ela se aproxima da Índia, da África do Sul e está acima da do México. Tá? Então, dívidas PIBs menores, porém o serviço da dívida é muito maior. Se a gente for pegar o Brasil, 8,95, deve estar mais ou menos perto disso, porque a inflação ela subiu ali, está uns 5,30 mais ou menos, e os juros nominais 15. A Índia, diferentemente do Brasil, e aí até um pouco surpreendente, ela estava em 81, dívida PIB no final do ano passado, e juros menos inflação em 1,70. Porém, no nosso caso, fica bem parecido. Qual que eu peguei aqui? O da Colômbia. Da Colômbia, ela tem uma dívida um pouco mais alta, 61, não é super baixa, como ali o caso do Peru ou da Indonésia, mas ela tem juros nominais bem altos, não sei quanto está hoje, tá? O que dá juros menos inflação de 5%. Então, o que o investidor está preocupado? Se a dívida PIB do Brasil ela vai escalar muito, principalmente por conta do serviço da dívida, dado que o fiscal não está ajudando. E o fiscal não está ajudando, o que eu falo? Repito, em todos os nossos calls eu falo. Que é um governo gastão, que colocou um teto uma meta de superávit e não está cumprindo, está sempre ali, faz o mínimo para cumprir. É aquele aluno que passa com 4,95 já esperando arredondar para 5 para daí passar de ano, né? Ou se não, vai lá, fala com o professor 4,9 é 5, deixa eu passar aí. Então, a gente vê que o governo está gastando e 2026 a perspectiva é de continuar. Você tem a meta fiscal ali de 35 bilhões de superávit e parece peça de ficção, o mercado não acredita naquilo. Então, por isso que a gente paga juros altos, porque a gente desconfia que esse fiscal não vai ajudar. Se a gente tivesse esse último governo Lula, eu sei que é um trade-off, tá? Eu sei que dificilmente você teria um crescimento do PIB dessa magnitude e um mercado de trabalho tão pujante assim se você tivesse tirando o governo de cena. Você jogar só no privado, é difícil que ele reaja num primeiro momento.
mas num segundo, terceiro momento, o mercado de trabalho ele se ajusta às condições e seria até bom. Mas o governo não quer pagar para ver, ele não quer economizar e vai que o PIB não suba, vai que o desemprego não caia, então ele prefere gastar 5,8% do PIB para estimular a economia. Tá? E 2026, como tem ano de reeleição, dificilmente a gente vai ter economia e essa dívida caindo muito fortemente. Bom, pequeno estudo, não me orgulho muito, mas dá algumas indicações aí de onde a gente está e para onde a gente vai. CDS Brasil, investidores achando que o Brasil não está tão arriscado, 5,35, perto das mínimas, a mínima foi nas 52 semanas 125, então 135 ainda está perto do que foi a semana passada. Mercados Ibovespa, ela está numa tendência de alta aqui, brincadeiras à parte, relógio parado acerta 2 vezes no dia, porque ele fica parado, a hora vai passando, e eu acertei na queda, depois de ter errado 2 semanas ou 3 consecutivas, achando que ia ter uma realização, e ele ficou de lado, ou subindo até um pouquinho. O mercado realizou na semana passada, caiu um pouco, eu acho bem capaz que ele volte aqui para o meio dessa banda, tá? Vi bastante vídeo na semana passada, uma coisa curiosa, eu acho que a bolsa, apesar desses níveis, ela está barata, ela não está cara. Um indicador que é muito, muito fácil para a gente ver é se está tendo IPOs. Né? Não está tendo IPOs, a gente não vê IPOs. Se a bolsa tivesse 160, 170, a gente estaria vendo um número de IPOs, empresas querendo participar, porque sabe que o mercado está pujante, que o mercado está alto, está pagando múltiplos altos, vai lá e vende participação, vende pedaço da empresa para o mercado, isso não está acontecendo. Então, um bom indicativo, tá bom? Aqui falta também, se a gente tivesse muito mais tempo, eu entraria e muito mais dados, né? Como eu não estou recebendo coisas do sell-side, até estou, mas não coloco porque não são dados públicos, mas preço-lucro de bolsa, preço, valor patrimonial das empresas, das principais empresas, a análise pode ser muito mais profunda, mas aqui é bem ralo, simplesmente nível de preço, como a gente faz com outros tipos de commodities aqui. Fluxo de estrangeiro, outubro nem conta, tá? Porque foi só uma observação, se não me engano, mas setembro entrou 5,3 bilhões, elevando o saldo de 2025 para 26 bilhões. Então, a gente estava bem de lado, né? Estava naqueles 22, 21, 19, 20, então ele ficava oscilando ali, esse período aqui, acho que junho até setembro, mais ou menos, e aí setembro, no final, engatou forte e está tendo uma participação positiva dos investidores estrangeiros no ano, o que está empurrando essa bolsa. Fluxo de fundos, nem vou falar muito, porque segue a mesma coisa. E o que eu gosto de olhar aqui é comparar, né? Se a gente pega o que saiu de ações, o que saiu de multimercados, dá 123 ali, mais ou menos, 125, vamos colocar assim, e renda fixa está entrando 150 bilhões no ano, então, mais ou menos, saindo de multimercados de ações e indo para renda fixa. E por último, mercado de commodities, aqui eu acho que expandir aqui a análise, né? Antes eu colocava alguns pontinhos. Eu acho que o mercado de commodities está mostrando a desvalorização do dólar. O presidente Trump, ele sabe disso, que com um dólar mais forte eles não conseguem exportar, e eles estão querendo reativar a indústria lá nos Estados Unidos, e eles querem ser a moeda âncora do mundo, né? A moeda de lastro, mas querem ela desvalorizada. Um pouco dicotomia, tem 300.000 teorias aqui que dá para falar, déficit de gêmeos e possibilidade de você ter uma moeda de referência e desvalorizar ela, mas está conseguindo, seja com tweets, seja com bravata, seja brigando com membros do Fed, e a gente vê aqui que o dólar perdendo força com relação a várias cestas de moedas, XY, Yuan, Yen, Euro, o Euro está ao contrário aqui, mas dólar, real, não é diferente. Então, esse daqui está de quinta-feira, tá? Peço perdão, mas a minha fonte não estava divulgada hoje de manhã. 5,34, e desvalorizando também com relação a cobre, Bitcoin, ouro. Esse ouro aqui pegou uma tendência, eu conheço um fundo, qualquer coisa me entra em contato aqui no particular, um fundo que pegou bem legal essa tendência de ouro, é um fundo que se chama Trend Follower, então ele segue tendências, e aí identificou que o ouro estava subindo, foi lá, comprou ouro, se deu super bem. É muito, muito legal essa estratégia desse gestor, colega. Tá bom, pessoal? Por essa semana é isso. E com relação às oportunidades da semana, se você tiver algum cliente ou você mesmo, CEO, CFO, consultor, estiver pensando em estruturar alguma dívida para o seu cliente, fale conosco. A gente tem os melhores instrumentos, debentures, CRI, CRA, FDICs, e a gente coloca de pé.
Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.